Vamos botar aqui uma notícia também escandalosa, né? Um deputado do PL pedindo ditadura militar para livrar um bandido da cadeia, né? Sou o deputado federal, Coronel Crisóstomo, vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados. Chegou o momento de nós dizermos o seguinte: chega de perseguição! O Brasil não quer isso. O povo brasileiro não aceita isso. Não somente nós, parlamentares aqui do Congresso Nacional, mas chega! Nós não podemos ter um único sujeito, uma única autoridade perseguindo impiedosamente um presidente, um ex-presidente que só pensa em fazer coisas boas para o Brasil, que nos orienta a não fazer coisa errada, até mesmo com as emendas. Ele sempre nos orienta, faça a coisa certa pelos brasileiros. Não há tempo mais de nós lutarmos por isso. E na década de 60 e 64, a imprensa agiu em favor do povo. Está na hora da imprensa brasileira agir em favor do povo brasileiro. São os senhores que estão aqui, não somente nós, deputados e senadores, os senhores que são da imprensa brasileira. Defenda o Brasil, defenda o nosso povo. Nós não aguentamos mais isso. Queremos paz. O Brasil quer paz, senhores. Nós estamos entristecidos com isso que aconteceu com o presidente Bolsonaro agora. Algo totalmente ilegal dentro do processo jurídico. Eu relatei sobre o IOF, com 383 assinaturas. E um outro poder derrubou a vontade do povo brasileiro com 383 assinaturas. Eu fui o relator. Quanta tristeza a gente lutar, fazer um relatório pensando no Brasil, nos mais pobres. E um outro poder, um único cidadão, derruba a vontade de 383 deputados e praticamente a aclamação do Senado. Aonde nós vamos chegar? O que querem fazer do Brasil? Porque o comunismo já está à porta. Eu só quero fazer o último pedido aqui agora para as Forças Armadas. Eu sou das Forças Armadas, me orgulhava das Forças Armadas, me orgulhei das Forças Armadas em 64, embora fosse ainda menino, criança. Hoje eu quero dizer o seguinte: Forças Armadas, estejam ao lado do povo brasileiro, estejam ao lado da democracia! Deputado, o senhor falou de 64, o senhor citou 64, deputado, queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor. O senhor falou que a imprensa em 64 ficou do lado do povo, agora o senhor está invocando as Forças Armadas para ficar do lado do povo. O que o senhor quer, basicamente, com isso, fazendo referência a 64 duas vezes o senhor fez? É um complemento aqui que a Mas só para a gente poder entender. Com relação às Forças Armadas, foi dito, inclusive, na minha manifestação, há generais de alta patente presos e há um corte sucessivo no orçamento das nossas Forças Armadas. Há uma preocupação muito grande sobre a defesa do nosso país. Isso é suficiente, é a resposta. Líder, a gente próxima pergunta. Mas a questão foi orçamentária. Não foi orçamentária. A questão foi a posição do parlamentar é individual e ele tem o direito de falar pela sua posição. O assunto não é esse. Vamos ao assunto e à posição das lideranças que manifestaram. Pediu que as Forças Armadas estejam ao lado do povo e citou 1964. Afirmando que a imprensa agiu a favor do povo e deve voltar a fazê-lo. Né? Então está aí uma viúva da ditadura militar, um saudosista, né, da ditadura de 64, pedindo ditadura para livrar o Bolsonaro. E aí, Guilherme, o que fazer? Mais um para ser caçado, né? Diga lá. Não, certamente. Léo, eu acho que esse é um momento importantíssimo. É um momento chave na história do Brasil de passar a limpo a história da nossa soberania, de fato, se a gente é um país soberano, se a gente é uma democracia de fato, e proteger isso institucionalmente, porque quando você tem um representante do povo que recebe salário vindo de dinheiro público, ou seja, vindo do meu dinheiro, vindo do seu dinheiro, de todo mundo que tá aqui nos assistindo, e ele está pedindo abertamente uma ditadura, porque depois o cara pode tirar o corpo fora e falar, não, eu não falei isso, mas ele tá falando isso. Não tem que ter nenhum tipo de perdão. Tem que chegar à justiça e, primeiro, né, claro, não só a justiça, a Câmara tem que cassar o mandato dele e depois a justiça tem que fazer ele ser responsabilizado pelas falas dele contra o nosso Estado democrático de direito. Não tá tendo aí agora investigação contra o Jair Bolsonaro justamente por isso, uma investigação de que tá uma tentativa de golpe e tudo mais. Esse tipo de declaração não pode ser mais tolerado. Não pode mais ser tratado como brincadeirinha, fazer homenagem a ditador, falar que as Forças Armadas têm que agir quando qualquer notícia aparece. Então, qualquer noticiazinha surgiu aí sobre Bolsonaro, tem que ter uma ditadura de volta. Não é assim. Principalmente em se tratando
de representantes do povo. Não é um usuário anônimo que está comentando isso no Twitter. É uma pessoa que está ali sendo televisionada. A TV Senado mostrou esse discurso. Então é urgente, porque para que isso não se repita no futuro e para mostrar, olha, nós somos um país sério e nós não vamos tolerar brincadeirinha. A partir de agora, o Brasil vai defender efetivamente a sua democracia. Esse exemplo que as pessoas ali que foram presas no 8 de janeiro e que agora as grandes autoridades estão sendo julgadas, esse exemplo está dando, ele tem que ser um exemplo permanente, não é só algo excepcional e algo que tem que se tornar a regra no nosso país. Esse cara, hoje, já deveria estar com o mandato dele cassado, sim, já deveria ter, imediatamente, naquele momento que ele falou aquilo, já tinham que ter parado tudo e falar, ó, acabou aqui, a gente agora vai ver o que a gente vai fazer com esse cara, porque não pode, isso não pode continuar, se o Brasil quiser preservar sua democracia daqui para frente. Não. Cadê o Hugo Mota? Cadê o Alcolumbre? Né? Cadê o parlamento brasileiro diante dessas aberrações? São democratas de fachada, né? E mesmo nesse episódio da defesa da soberania nacional brasileira, que eles disseram que iam se colocar a favor do Brasil, e iam se juntar ao governo do presidente Lula, mas paralelamente a isso eles continuam aprovando aí pautas bombas no Congresso Nacional para dificultar a vida do país e dificultar o desenvolvimento administrativo e econômico do governo. Mas esses episódios de crise, Léo e Palladini, nosso público, eles têm uma utilidade que é exatamente criar a oportunidade para deslindar os campos em luta no Brasil. Porque não vamos pensar que vai haver uma união nacional total. É desejável a união nacional e acho que o presidente Lula tem feito apelos veementes a essa união nacional e vai conseguir unir a maior parte da nação em torno de um projeto correto de defesa da soberania nacional. Essa demonstração desse deputado, o senador Crisóstomo, eu já tive um professor chamado Crisóstomo, Dom Crisóstomo, no Mosteiro de São Bento, lá no curso primário. Esse político, essa declaração dele é uma demonstração de que, além da divisão de campos entre soberanistas, patrióticos e entreguistas, há uma divisão de campos entre democratas autênticos e pró-ditadura, gente que realmente pretende uma ditadura militar, ou se não a ditadura militar, a ditadura de um clã, como o Bolsonaro tentou implantar no país. Isso vai dar oportunidade também, não só para ficar clara a divisão de campos na sociedade brasileira, mas para unir as duas bandeiras. A bandeira da soberania nacional vem associada à bandeira da democracia. Não vai ser possível defender a soberania nacional se nós não assegurarmos uma união de amplas forças democráticas e não vai ser possível tampouco defender a democracia se nós não tivermos a soberania do país assegurada. Então, no meio dessa crise, surge a oportunidade de fazer avançar a luta do povo brasileiro por sua emancipação definitiva das amarras do imperialismo e desses grupelhos fascistas que ainda tentam tomar o poder em nosso país.